Olá, nós vamos hoje conversar sobre a aprendizagem. A gente vai ver um pouquinho da conceituação para entendermos como realmente ocorre a aprendizagem dos indivíduos. Se você é da área da educação e tem dúvidas ainda sobre isso, ou de qualquer uma outra área, não importa, fique aqui com a gente que nós vamos ter uma conversa bem legal sobre a aprendizagem hoje. Para quem não me conhece ainda, sou Gil Almeida, sou cientista social e pedagoga, atuo em coordenação pedagógica atualmente, ensino superior e formação de professores. E se você é novo aqui no canal, já não perde tempo, se inscreve aí, ativa o sininho, assim você recebe todas as novidades e começa a fazer parte da nossa história. Curte também esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube sente que é importante e começa a enviar para quantidade maior de pessoas. Então, o vídeo vai muito mais longe, muito mais pessoas são beneficiadas. Para começar, é preciso que a gente saiba que conceituar a aprendizagem é algo não muito simples. Antes, é preciso que esteja claro a partir de qual perspectiva a gente está falando. E essas perspectivas que eu falo são as teorias da aprendizagem. Certamente você já estudou, ou pelo menos já ouviu falar sobre as teorias inatistas, empiristas ou interacionistas. Mas se não ouviu, não tem problema, a gente vai falar aqui justamente para você entender melhor sobre isso. Então, comecemos pelo inatismo, que tem origem com o filósofo Platão. Como o nome já diz, tem a ver com a crença de que nascemos prontos. Tudo que somos vem de dentro. No máximo, a gente vai aperfeiçoando ou aprimorando quem somos. E o mundo exterior? Bem, esse não tem influência alguma no que somos, segundo o inatismo. Essa é uma visão completamente biológica. E no oposto disso, a gente tem o empirismo aristotélico. De acordo com esse filósofo, nós nasceríamos uma folha em branco e tudo, absolutamente tudo, viria de fora, da experiência com o mundo exterior por meio dos nossos sentidos. O inatismo, assim como o empirismo, é bom que a gente saiba disso, ainda está entre nós. Quem nunca ouviu alguém dizendo: esse menino nasceu para tocar tal instrumento? O que isso significa? Isso significa que a pessoa acredita que uns podem tocar porque nasceram programados para isso e outros não. Ou seja, a ideia do inatismo de Platão. Do empirismo, por exemplo, vão surgir 3 teorias comportamentalistas. Nós não vamos falar sobre essas teorias aqui, porque a gente não tem tempo para isso, mas quem sabe em um outro momento. Então, vou apenas citá-las para que você saiba e, de repente, você dá uma buscada para se informar um pouco mais sobre o assunto. E aí, você já sabe de quais teorias eu estou falando? Sim, eu estou falando do associacionismo, do ambientalismo e do behaviorismo. Eu acredito que o behaviorismo seja a mais próxima da nossa realidade. Falamos muito mais dessa teoria do que das outras. E você, o que sabe sobre isso? Já coloca aqui nos comentários, porque assim a gente vai compartilhando informações. Afinal de contas, é este o objetivo deste canal. E a seguir, nós temos o interacionismo. Essa teoria ela já foge completamente da visão reducionista das teorias que vimos anteriormente. Nas outras, ou era a biologia ou o ambiente. E o interacionismo, como o próprio nome já diz, trabalha com a combinação dos dois. E como representantes do interacionismo, a gente tem Piaget com o construtivismo e Vygotsky com a teoria socio-histórico-cultural. Mas é preciso ficarmos bem atentos. Embora Piaget e Vygotsky representem interacionismo, eles não entendem a aprendizagem da mesma maneira. Se ligue nessa dica porque ela pode inclusive te ajudar muito em provas de concurso que geralmente aproveitam isso para fazerem algumas pegadinhas.
Então, Piaget, que tem o pé na biologia, tende para esse lado. Ele entende a aprendizagem como uma interação entre meio físico e meio social, mas o desenvolvimento, a maturação vem antes para que a aprendizagem aconteça. Ou seja, o indivíduo ele aprende na medida em que ele se desenvolve biologicamente. Piaget, inclusive, constrói os estágios pelos quais todos nós passaríamos. Acho que vocês devem lembrar deles, mas eu vou só passar aqui e citar rapidinho. Então, nós temos o sensório motor, o pré-operatório, o operacional concreto e o operacional formal. Cada um desses estágios corresponderia a uma fase do desenvolvimento da criança até a adolescência. Aí já Vygotsky, ele discorda de Piaget quanto a esses estágios e entende de uma outra maneira. Para Vygotsky, existe uma zona de desenvolvimento proximal. Essa é uma ideia, esse é um conceito criado por esse autor. E o que isso significa? Então, zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP, nada mais é do que o espaço entre o que a criança já sabe e o que ela está potencialmente pronta para aprender, mediada por alguém. Resumindo, para ficar bem facinho. Vygotsky, ele apresenta um outro caminho para a aprendizagem, a gente já percebeu isso, né? E esse caminho não depende da maturação, como acreditava Piaget. Então, para Vygotsky, o indivíduo ele aprende na relação com o meio e aí ele vai se desenvolvendo. É exatamente o oposto do que acredita Piaget. Talvez alguns de vocês estejam pensando, mas para que tanta discussão sobre aprendizagem? Tantas teorias, tantos caminhos diferentes. Quero lembrar a vocês que ainda existem várias outras teorias. Mas, gente, é fundamental entendermos isso. Cada visão, ela influencia totalmente na forma como a gente ensina, na forma com que a gente vê o aluno, vê o professor, na forma como o objeto do conhecimento é visto e entendido por nós enquanto educadores. Tem uma frase que escutei dia desses que eu acho ela bem pertinente para essa nossa discussão. Diz o seguinte: o que eu penso se materializa nas minhas ações. O que isso quer dizer e o que tem a ver com o que a gente está falando? Eu explico. Se eu acredito no inatismo, que as pessoas nascem prontas e no máximo vão se aprimorar, que tipo de metodologia eu vou usar? Eu vou me preocupar com metodologias ativas, eu vou pensar o aluno como protagonista de sua aprendizagem? Não, não vou. E isso vai fazer uma grande diferença em todo o processo de ensino e, consequentemente, no de aprendizagem. Então, conceituar a aprendizagem, vocês viram, não é algo simples. Cada conceito que a gente lê por aí tem que saber exatamente a partir de qual perspectiva está sendo falada. E para ver se se encaixa, inclusive, nas teorias mais modernas. Isso é muito importante que a gente perceba. Mas agora chegou a hora em que eu te pergunto, fez diferença para você esse vídeo? Eu espero que sim, porque ele foi feito com muito carinho. Aproveite, já se inscreve no canal, já manda esse vídeo para os seus friends, porque é bem facinho para você, mas é muito importante para mim. Então, obrigada por você ter assistido, obrigada por você ter ficado até aqui e até o nosso próximo encontro. Beijos!